A paz, meus irmãos. Deixa eu ver se já está transmitindo. Deixa eu ver aqui no celular. Estou vendo aqui alguns irmãos já na área. Irmã Marildo, irmã Marilúcia Almeida de Souza. Deixa eu ver quem mais aqui. Lá no comecinho. Apoliana, Nilda, Gilmar Neves. Viram outros, né? Irmão João Gilberto. Sejam bem-vindos, meus irmãos, para essa aula maravilhosa, carinhosamente e arduamente preparada pelo nosso pastor Igor, né? Que inseriu agora um novo modelo de aula, incluindo os textos da patrística, né? Claro que a nossa base de fé é unicamente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas é muito importante a gente ver se a nossa exegese bíblica, se a nossa interpretação está de acordo com a tradição oral. Haja vista que hoje um mesmo texto bíblico, às vezes um entende de um jeito, outro entende de outro jeito. Então, para a gente buscar o entendimento que era a tradição oral dos apóstolos, nós vamos agora mostrar o rastro histórico que nós temos da exegese dos apóstolos. Haja vista que, se nós cremos que é sola escritura, não é verdade? Ela mesma nos diz para seguirmos a tradição dos apóstolos. E é por isso que nós temos como importante o estudo desses pais, porque elas refletem a tradição oral dos apóstolos. Eu vou ler 2 Timóteo 2,15. Diz assim: apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Ou seja, apeguem-se às tradições orais. Amém? Então, esse é o objetivo dos pais da igreja. Bom, como nós vimos, né? O Senhor Jesus disse que importa que este evangelho do reino seja anunciado a todas as nações para que então venha o fim. Ele foi muito específico, ou seja, aquele que ele pregava, aquele formato, aquela estrutura que ele pregava. E como nós vimos na aula 1, o tempo foi se passando, né? E houveram novas interpretações, né? E na aula 2 nós vimos que uma coisa é a revelação ser, no caso, progressiva. Outra coisa é a revelação ser mudada, alterada. Então, quando nós vemos os pais da igreja, nós estamos buscando ver, será que realmente houve um acréscimo naquilo que já era ensinado? Houve uma luz ou houve uma mudança de interpretação? Né? Então, nós vimos, né, que houveram muitas mudanças, alterações no ensino que era pregado. E por isso, nós vamos mostrar que aquele evangelho que Jesus ensinava era este que nós estaremos apresentando nesse seminário do reino, porque nós temos, né, como base, incluindo a palavra de Deus, o reflexo da tradição oral dos apóstolos visto na patrística. Amém, irmãos? Deixa eu ver quem mais chegou aí. Dá um friozinho na barriga, né? Porque é uma responsabilidade grande, mas é uma alegria, irmãos, falar do reino de Deus. Essa palavra conquistou o meu coração de uma forma como nunca antes. De uma forma que, por várias vezes, eu durmo pensando no reino e acordo pensando, tanto que isso tomou o meu coração. E é algo que não vem de mim, é uma alegria que é o Senhor quem dá. E eu espero que essa palavra contagie o teu coração e possa queimar o teu coração e mudar completamente a tua maneira de viver. Eu creio que isso, se você hoje já é um cristão e já vive uma vida com Deus, essa palavra vai aumentar ainda mais a sua necessidade para viver o reino de Cristo
desde agora, dentro de você, né? Porque, como a gente viu, em um certo sentido, o reino já chegou, porque ele está já dentro de nós. Mas que isso vai incentivar você a viver ainda mais esse reino dentro de você, para que você possa depois entrar no reino que há de vir de forma plena. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Mãezinha, um instantinho só. Me vê uma água, por favor? Um copinho d'água, que eu esqueci de pegar água. Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos, entregando tudo nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Entregamos a Ti, Senhor, nesse momento, como oferta agradável a Ti, Senhor, a ministração dessa aula, que fala acerca do Teu reino, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa entrar nos corações, Pai, com o brilho lindo que o Senhor quer que essas pessoas vejam, Senhor. Um evangelho pleno que mostra a restauração de Cristo, de todas as coisas, não somente do homem em si, mas de toda a estrutura do reino que nós vamos ver agora, que a obra da cruz é uma obra plena e completa que vai restaurar todas as coisas, que todo sofisma caia por terra nos nossos corações, na nossa mente, para que a verdade do reino prevaleça e o inimigo não tenha poder de roubar dos corações essa mensagem que por tanto tempo o espírito do anticristo cegou a igreja, cegou o entendimento, Pai. Mas que haja, Senhor Deus, um descortinar da verdade, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós já repreendemos agora toda ação do inimigo nas mentes, nos corações, tudo aquilo que se levanta contra a palavra do reino de Deus, do reino de Cristo, que é a mensagem de confronto contra o império das trevas. Mas nós já declaramos com essa aula, nós já estaremos anunciando que o império das trevas há de ruir para dar lugar ao estabelecimento do reino de Deus sobre toda a terra. Aleluias. E nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Mais irmãos chegaram aqui. Irmã Lídia, vozes de trombeta, irmão Ricardo Maciel, irmã Luciana Gimenez. Sejam todos bem-vindos. Vamos passar aqui, então, para os slides da nossa aula. Deixa ele aparecer aqui, só um instantinho. Por que não está aparecendo? Não estou entendendo. Só um instantinho, irmãos. Agora sim. As 4 dimensões do reino de Deus. O que são as 4 dimensões? Nós vamos ver que essas dimensões se tratam de estruturas do reino de Deus. Muitas vezes, quando nós falamos de reino, fica uma ideia muito vaga na nossa mente. E isso se deve especialmente porque hoje nós não temos, né, essa cultura de reino, né? É muito difícil hoje nós lembrarmos de uma monarquia, mas quando nós vivemos uma monarquia, nós temos essa ideia melhor de estrutura de reino, conceitos de reino, né? Mas nós vamos ver que o reino de Deus, ele tem estrutura, ele tem dimensões, né? Então, essa aula vai te dar uma lupa para que quando você leia a sua Bíblia, irmãos, você vai ler a mesma Bíblia, mas com um óculos dado pelo Espírito Santo, que vai ampliar, né, o seu entendimento e a sua paixão por ler a Bíblia Sagrada. Vamos ler, então, a estrutura do reino de Deus. Começando aqui, por Gênesis 1, 28. Aí você vai dizer assim, o que tem que ver, né, Gênesis com o reino de Deus? A gente precisa entender que desde o início o Senhor anuncia o fim. Em Isaías 46, verso 10,
o Senhor nos diz que ele anuncia desde os tempos mais antigos o que ainda há de suceder, né? Desde os tempos mais remotos, desde o início, o que ainda virá. Onde é o início? Gênesis. Então, nós vamos ver nesta aula e nesse seminário que a estrutura do reino de Deus está numa maquete, em um protótipo que o Senhor estabeleceu em Gênesis 1:28. Nós vamos ler agora esse texto com uma lupa. Amém, irmãos? Uma lupa que vai servir para as próximas aulas. Vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui nós vemos um texto em que Deus diz essa ordem a um casal, que é quem? Adão e Eva. Vamos ver. E Deus os abençoou. Vamos lá. Alguém abençoa. Quem é esse que abençoa? Deus, né? Então, Deus, ele é uma estrutura do reino. Vamos chamar essa dimensão, que é Deus, né, de rei. A primeira dimensão, anote aí. Rei. Deus os abençoou, ele lhes disse. Deus, que é o rei, abençoou a quem? Disse a quem? Adão e Eva, não é verdade? Então, nós vamos chamar essa dimensão a quem Deus deu a ordem, que Deus deu uma comissão de governo. Agora, por que governo? Por causa da ordem que o Senhor estabeleceu. Vamos analisar agora o que o Senhor Deus, que é o rei, disse para Adão e Eva. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando se fala de enchei a terra de quê, irmãos? De filhos, não é verdade? Enchei a terra de filhos. Por quê? Porque a ordem é multiplicai-vos. Enchei a terra de filhos. E segue, e sujeitai a. Ou seja, sujeitai o quê? A terra, certo? Mas será que sujeitar a terra em si, é o solo em si? Não. Quando fala de sujeitar a terra, é sujeitar os povos que estão sobre a terra. São os filhos que eles iriam encher, né, com essa multiplicação. Então, quando fala sujeitar a terra, é uma ordem de Deus para que eles sujeitem esses homens que estão na terra. Por isso, sujeitai a terra. Sujeitar é o quê, irmãos? É submeter, né? Sujeitar é dar ministrar a eles uma sujeição a alguém. Quem sujeita, submete algo a alguém, certo? Subordina alguém, né, para, vamos dizer assim, a Deus. Por quê? Como Adão e Eva estavam sujeitos à ordem de Deus, eles iriam sujeitar esses homens a quem? Submeter a quem? A autoridade de quem eles receberam, certo? Ou seja, eles ministrariam a terra à vontade de Deus. Eles seriam ministros da vontade do rei, como governo. Então, nós vemos aqui que tem a dimensão do rei, que é Deus, Adão e Eva, que seriam governo por conta dessa ordem de sujeitar, de submeter, que demonstra autoridade delegada, né? E vemos os povos aqui, certo? Os filhos deles. O verso continua. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dominar, vemos aqui um outro verbo, né? Então, nós vemos que esse dominar está dizendo que Adão e Eva seriam o quê?
donos de quê? Vamos dizer assim, dos animais, da terra, ou seja, aquilo que, no caso, não fosse o homem, eles seriam donos. Por quê? Os donos dos homens é somente quem? Deus, né? Mas do restante, sim, os homens seriam os donos, né? Dos animais, da terra, né? Mas dos homens, eles apenas iriam sujeitá-los a Deus, porque o dono de todos os homens, na verdade, é o Senhor Deus. Então, aqui nós vemos a quarta dimensão do reino, vamos dizer assim, né? Que é o quê? A terra. Ou seja, nós temos aqui as quatro dimensões do reino. Nós vemos aqui Deus, que é rei, Adão e Eva, que vão ser esse governo que receberam do rei essa autoridade delegada. Vemos a outra dimensão do reino, que nós vamos chamar de povos, a terceira dimensão do reino, que são os filhos de Adão e Eva, que seriam subordinados por esse governo deles. Nós vamos chamar de nações ou povos aqui, a terceira dimensão do reino. E a quarta dimensão é o território, aonde se estabelece esse governo. Então, aqui nós temos uma estrutura do reino de Deus, em Gênesis 1, 28. E o que aconteceu, irmãos? Antes de entrar no outro verso de Êxodo, eu quero introduzi-lo, dizendo o seguinte: o que aconteceu? Como o diabo sabia que Adão e Eva seriam o governo da terra, e o diabo queria esse governo para si, o que ele fez? Ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, de modo que, uma vez ele tendo enganado, ele tomou esse governo, essa autoridade de Adão e Eva. E o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. O que estava debaixo da autoridade de Adão e Eva? Não eram os seus filhos? Não era a terra? Pois é. Quando Satanás usurpou esse governo, tudo que estava debaixo dessa autoridade delegada de Adão e Eva foi amaldiçoada. Com isso, a terra foi amaldiçoada, as nações foram amaldiçoadas, porque tudo começou com o governo usurpado. Então, quando se usurpa o governo, todas as coisas que estão abaixo desse governo são amaldiçoados. E é por isso que hoje, né, nós sofremos essas consequências espirituais. A morte nos atinge, né? A terra é atingida, né? Nós vemos mortes, guerras, o mal impera no mundo. Por quê? Porque o governo foi tirado. E automaticamente aquilo que está abaixo dessa autoridade sofre influência espiritual. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, né? Então, isso acontece por causa disso, porque o governo foi mudado para, infelizmente, o governo de Satanás. Embora, é claro, a gente sabe que em última instância Deus, ele continua sobre esse governo sempre, né? Deus está acima de tudo. Porém, o diabo, Deus dá a ele um certo limite para ele governar, né? Mas há um fim para isso, né? E nós vamos ver isso nas aulas, tá? O Senhor tem um plano. Então, o que acontece? Como o diabo, ele usurpou esse governo e todas as demais estruturas foram amaldiçoadas, o evangelho é isso, irmãos. Apresenta um plano de Deus, né? Para restaurar todas as dimensões. Afinal de contas, em Atos 3, 21, diz que Jesus estará no céu, né? Até que chegue o tempo dele restaurar todas as coisas, ou seja, todas as coisas. E isso está incluindo, irmãos, o homem, está incluindo a dimensão do governo, está incluindo a dimensão do território, está incluindo a dimensão das nações. Então,
o Evangelho de Cristo é muitas vezes visto apenas como a salvação do homem em si. É a salvação do homem? Amém, claro que é. Mas, na verdade, não é só o homem, não. Jesus veio para restaurar todas as coisas. E é todas as dimensões que foram, que foram atingidas. Exceto, é claro, a dimensão do rei. Porque Deus, ele continua no seu trono imutável, né, irmãos? Deus, ele continua. Mas o governo, a terra, as nações serão alvo de restauração pelo evangelho da cruz, que é um evangelho amplo, né? E é por isso que eu digo, irmãos, quando nós falamos de Jesus, nem sempre a gente fala do reino. Mas quando nós falamos do reino, necessariamente nós falamos de Jesus. Porque, afinal de contas, ele é o rei desse reino. Ele é a causa de existir desse reino vindouro, né? Então, o evangelho do reino é um evangelho mais completo, vamos dizer assim, porque ele abarca as boas novas de Jesus, mas ele vai além. Ele mostra o eterno propósito do Senhor de restaurar em Cristo todas as coisas. E nesse plano de o Senhor querer restaurar todas as coisas, se inclui Israel. Aí que entra o texto que nós vamos ler agora, né? Deus começa de uma forma progressiva, né? Mostrar o seu plano em revelação progressiva. Ele vai, sabe, construindo uma história de restauração de todas as dimensões. E essa história, ela passa por Israel, por Deus escolher um povo, né? E nós vamos ver mais à frente que através deste povo, o Senhor vai usar esse povo para que todas as dimensões sejam restauradas. E é aqui que entra Êxodo 19, 5 ao 6, que nós vamos ler. E nós vamos encontrar aqui, nesse texto de Êxodo, as 4 dimensões do reino de Deus. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha... Olha só o que diz. Propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes, nação santa. Tem algo escrito em cima ali que eu não estou conseguindo ler. Nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, olha só o que aconteceu. O Senhor disse para Israel, na verdade, Moisés, né, que disse ao povo de Israel que estava lá no Sinai: se, pois, diligentemente ouvides a minha voz, aqui nós vemos uma dimensão do reino. Quem é essa dimensão? Minha voz, a voz de Deus, a voz do rei, a dimensão do rei. E guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Ou seja, está dizendo que Israel seria essa propriedade do Senhor, né? Ou seja, nós vemos aqui que Deus é o rei e ele escolheu um povo para ser a sua propriedade, que é o povo de Israel. Dentre todos os povos, ou seja, Deus escolheu, ele fez uma eleição dentre todos os povos. Aí aqui nós vemos o quê? A dimensão das nações. Os povos, a terceira dimensão do reino. Porque toda a terra é minha. Ou seja, nós vemos aqui a terra como o território do reino de Deus, né? Então, as 4 dimensões estão aqui. E aqui nós vemos uma equivalência com Gênesis 1, 28. Minha voz. É como se fosse lá em Gênesis 1, 28, Deus. Adão e Eva, que seriam lá em Gênesis 1, 28, governo, aqui é quem? O povo de Israel, né? Os filhos de Adão e Eva em Gênesis 1, 28, aqui seriam os povos em Êxodo. E a terra, né, irmãos? A terra do Senhor. E nós vamos ver que o povo de Israel tinha a esperança de uma herança aqui na terra. E essa fé, irmãos, ela pode ser atestada nos pais da igreja primitiva. E aqui nós vamos ler um texto de
eu ver que tem uma letra aqui em cima, deixa eu ver na minha cópia aqui. É Irineu de Lyon, né, que fala sobre Gênesis 1:28. Ora, ele tinha dito antes que eles cresçam, se multipliquem e, e dominem os peixes. E quem hoje pode dominar feras ou peixes ou os pássaros do céu? Devemos compreender que dominar implica poder, a fim de que aquele que ordena, ele possa dominar. Se hoje não é assim, ele nos disse o tempo, quando formos perfeitos, para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Então, nós vemos que... tá aqui. No caso, Barnabé, desculpa. Barnabé, ele escreveu esse texto e ele está mencionando Gênesis 1:28, a ordem que Deus deu a Adão e Eva. Então, ele está dizendo que esse domínio, né, sobre a terra implica poder, implica autoridade. Ele fala assim, se hoje não é assim, ou seja, ele está dizendo que hoje não é assim. O homem não tem domínio sobre os animais, né? Os animais, as feras, né, elas comem o homem, né? E nós vamos ver, né, na aula de milênio, que quando o Senhor ele começar a restaurar, né, a terra, vai haver a paz entre os animais. E isso é que é domínio, é quando houver paz entre o homem e os animais. Mas hoje isso não existe. Então, se hoje não é assim, ele já nos disse o tempo, quando formos o quê? Plenos, né? Quando nós recebemos a nossa herança, ou seja, formos glorificados, perfeitos, né? É na glorificação que nós atingiremos essa perfeição. E aí nós vamos ser herdeiros da aliança do Senhor. Olha só a expressão aliança. Que aliança? A aliança que ele fez lá com Adão e Eva, né? E a aliança que ele ratificou, confirmou no Monte Sinai através de Moisés. Quando ele disse que ele escolheu Israel dentre todos os povos para que Israel fosse um povo sacerdotal para abençoar as nações, os povos, né? Então, aqui nós vemos, tá, irmãos, que esse tempo ainda não aconteceu somente quando formos perfeitos, para sermos herdeiros. Amém? A estrutura do reino de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê a todos os filhos do homem. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Olha só, irmãos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vemos aqui a dimensão dos povos, a terceira dimensão do reino de Deus. Observe o aditivo e. Feliz a nação e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ou seja, são, na verdade, dois povos, duas classes de homens. A nação e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse povo que ele escolheu para a sua herança está falando daqueles a quem o Senhor escolheu, a exemplo de Êxodo que nós lemos lá. Lembra que ele escolheu Israel? Vós sois minha propriedade peculiar, minha. Ou seja, minha herança, minha Israel, dentre todos os povos. Então, no reino de Deus, o Senhor escolheu um grupo para que esse grupo seja, dentre todos os povos, a sua herança, né? Então, nós vemos aqui que esse povo que ele escolheu para a sua herança será parte da dimensão do governo. Ou seja, nós vemos aqui que Deus está desenhando um plano para restaurar todas as estruturas. E esse povo que ele escolheu para ser a sua herança é o povo que vai restaurar a dimensão do governo. E a nação, né, que são os povos, são aqueles que irão ser parte da outra dimensão que o Senhor quer restaurar, que foi atingida, né?
que é a dimensão dos povos, né? As nações do reino de Deus. E nós vemos aqui, lá no finalzinho do versículo, o território. Observa a todos os moradores de onde? Da terra. Ou seja, a terra é o lugar do território. É o lugar onde será estabelecido esse reino, esse governo. Vamos ler Isaías 61, verso 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Vemos aqui também as dimensões do reino de Deus. Aqui nós vemos a dimensão do rei, que está no Senhor, né? Mas vós sereis sacerdotes de quem? Do Senhor, de Deus, que é o rei, né? E vos chamarão ministros de nosso Deus. Ou seja, nós vemos aqui, através desses ministros de nosso Deus, que Deus estará restaurando a dimensão do governo, né? E aí ele continua o texto. E comereis as riquezas das nações. Olha só, os ministros que comerão as riquezas das nações. Nações, a outra dimensão do reino, a terceira dimensão, os povos desse reino, né? Então vemos, irmãos, que o Senhor está em Salmos, em Isaías, como nós lemos em Êxodo, mostrando que ele está construindo uma história para restaurar todas as dimensões do reino. Quando nós lemos aqui, e comereis as riquezas das nações, isso pode dar um aspecto assim de tirania, sabe? Porque hoje a gente vê, né, homens ímpios que usam os povos, né, enriquecem enquanto os povos ficam com fome. Só que, na verdade, quando fala, sabe, comereis riquezas das nações, quando a gente lê lá, por exemplo, em Apocalipse 21, 24, que mostra as nações indo até a cidade santa levando as suas riquezas, na verdade, elas estão levando a abundância que elas têm, entende? É um reino de abundância, de justiça e paz, em que as nações serão alegres, abençoadas por esse governo e estarão como gratidão, né, a Deus pela vida do governo que ele restaurou, né? Levando a abundância como oferta de adoração. Então, esse é o contexto, a ideia dessas riquezas das nações. E não, absolutamente, não é uma ideia de tirania, mas uma ideia de gratidão das nações pelo governo restaurado, pela vida dos sacerdotes de Deus. Amém? Glórias a Deus. Continuando. O apóstolo Paulo, ele tinha essa noção, né, de que através da igreja o Senhor estará restaurando todas as dimensões do reino de Deus. E ele escreveu esse texto de Romanos 8, versículo 19 até o 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, aqui nós estamos vendo as 4 dimensões do reino, irmãos. Olha só, a ardente expectativa da criação. Esse termo criação é um outro nome, né, que nós chamamos também a dimensão dos povos, a terceira dimensão do reino, né? Ou seja, ela é como se fosse a criação que está abaixo desse governo, né? Ou seja, os povos também, elas são equiparadas, vamos dizer assim, às outras coisas que estavam debaixo dessa autoridade do governo. Por isso se chama criação. E olha só, essa criação aguarda, ou seja, um grupo aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então aqui nós vemos uma dimensão, que é a criação, que são os povos,
a terceira dimensão do reino, que aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda a revelação da dimensão do governo, né? Que são os filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade fala de quê, irmãos? De coisas efêmeras, coisas que não são, no caso, perenes, né? Por conta da maldição que entrou no mundo. Está sujeita à vaidade, né? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus, aqui nós vemos a dimensão do rei, da autoridade suprema, né? E alguns acham que esse texto, irmãos, é para agora, né? É como se fosse assim, a ideia de que a criação, ou seja, os homens, né, aguardam que alguém lhes anuncie o evangelho, né? Sabe? É algo, no caso, para hoje. Só que se nós formos ver o verso anterior, o verso 18, né? Ele está falando da glorificação. Ele fala o seguinte, que as aflições deste mundo não se comparam com a glória que há de ser em nós revelada. Ou seja, ele está falando da glorificação. Ou seja, as aflições que nós vivemos hoje, nesse tempo, né? Não se comparam com a glória que nos será revelada. Que será revelada em nós, ou seja, está apontando para a eternidade, para o tempo em que a igreja será glorificada. E aí ele continua nesse mesmo contexto falando da ardente expectativa da criação, ou seja, está linkado com um tempo futuro, um tempo vindouro, ou seja, enquanto um grupo aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus, o outro grupo, né, ele aguarda que ele se manifeste em glória para libertar o outro grupo. Entende? Então, aqui nós vemos as dimensões do reino de Deus, né? As dimensões das nações, que são os povos, dos filhos de Deus, que são o governo e do rei. Isso tudo será onde? Na terra, né? Porque está falando de quê? De criação, né? Que foi sujeita à escravidão. Aonde? Na terra. Então, tudo isso está linkado com o tempo futuro, tá, irmãos? Quando a igreja se manifestará em glória juntamente com Jesus para trazer libertação aos povos e restauração da criação. Isso por quê, irmãos? Porque, como a gente viu, como a igreja ela é a dimensão do governo, quando foi tirado lá no Éden, no caso, esse governo, as outras dimensões elas foram amaldiçoadas. Logo, o efeito reverso acontecerá. Quando o governo for restaurado, as demais dimensões também serão abençoadas. E aqui nós vemos um resumo, né, da estrutura das 4 dimensões que nós falamos anteriormente. Rei, que é Deus, né, aquele que ordena, aquele que dá a ordem, comissiona, né? Governo, os filhos de Deus. E nós vamos ver que a revelação bíblica nos mostra que Deus separa um grupo de homens. Deus escolheu, né, desde a eternidade passada, um grupo para fazer parte da dimensão do governo. Nós vimos uma sombra disso quando nós lemos, lembra? Êxodo 19, 5 e 6, que Deus escolheu dentre todos os povos o povo de Israel para ser um reino de sacerdotes. Então, nós vemos ali, né, que Deus já está apontando que através de Israel, através da descendência de Abraão, o Senhor tem o propósito de estabelecer o governo, um reino sacerdotal, para abençoar a terceira dimensão do reino que nós vemos aqui, o povo, também chamado de criação, como nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, né? Criação, que aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus, a manifestação do governo, da restauração do governo sobre elas, porque sendo restaurado esse governo,
as nações também serão abençoadas. Amém? E o próximo território, a próxima dimensão, que é o território, que é qual? É a terra, a herança prometida aos nossos pais. É o território local onde será estabelecido esse governo. E sobre a herança prometida aos nossos pais, eu fiz uma anotação aqui, se você quiser anotar na sua Bíblia. Que herança que o Senhor deu aos nossos pais? Abraão, a terra que ele andou. Anota aí, Gênesis 17:8, mais Hebreus 11:8. Peregrinou, a terra que ele peregrinou. Em Gênesis 13:15, a terra que vês. Ou seja, será que foi o céu que ele viu? Será que foi o céu que ele andou? Peregrinou, sim ou não? Não, né, irmãos? É a terra que ele peregrinou, foi nessa terra, a terra que ele peregrinou, ou seja, é a herança que o Senhor, ele prometeu aos pais. Jacó, a terra que você está deitado. Gênesis 28:13, anota aí na sua Bíblia. Isaac, a terra em que você esteve. Gênesis 26, verso 3, né? Quando Isaac foi para a terra de Gerar, né? Onde estava o rei Abimeleque, o Senhor disse, essa terra em que você está, né? Eu darei a você, né? Então, vemos que é essa terra que o Senhor, ele prometeu, darei a vocês. E olha que interessante, Romanos 15:8, né? Eu gosto muito desse texto. Ele diz que Jesus Cristo, né, ele foi servo fiel até a morte, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Olha só, irmãos, como a morte de Cristo está atrelado não somente à salvação do homem em si, mas também para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, que é o quê? O território, né, que nós vimos aqui, ó, o território, herança prometida aos nossos pais. O território, ou seja, Jesus morreu para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Território, conforme os textos que nós lemos aqui. Amém, irmãos? Anote aí na sua Bíblia. Agora nós vamos ler. Será que é isso mesmo, irmão? Será que a nossa interpretação de fato é essa mesma? Será que estamos entendendo certo? Vamos ver qual era o entendimento da igreja primitiva acerca dessa questão. Será que a nossa herança é o céu mesmo? Ou é a terra que o Senhor vai restaurar? Vamos ver por que o Evangelho da Cruz restaura todas as dimensões, inclusive o governo sobre a terra. Vou ler o texto aqui de Irineu de Leão, do livro Contra as Heresias. Eu vou ler aqui na minha folhinha, porque a tela está muito pequenininha, eu imprimi aqui. É necessário dizer sobre isto, que os justos, ressuscitando a aparição de Deus nesta criação renovada, olha só, primeiramente receberão a herança que Deus prometeu aos pais e reinarão nela. Olha só o destaque. A herança que pais receberão esta herança e reinarão nela. Que herança que é, irmãos? Nós acabamos de dizer, né? Abraão, a terra que você andou, peregrinou. Jacó, a terra que você esteve deitado. Isaac, a terra em que você esteve, né? Então, receberão a herança que Deus ele prometeu aos pais e reinarão nela. Continuando. E somente depois se realizará o juízo de todos os homens. Aqui falando da segunda ressurreição. Depois, né, de herdar essa herança na era milenar, a gente vai ver depois essa aula mais à frente de forma mais minuciosa. Depois que herdarmos essa terra, depois será feito o juízo de todos os homens. Nós iremos ver que isso será após a segunda
ressurreição, aliás, na segunda ressurreição após a era milenar. Agora, continuando. Com efeito, é justo que recebam o prêmio do sofrimento naquela mesma natureza em que sofreram e foram provados de todos os modos, e que, naquela mesma em que foram mortos por amor a Deus e suportaram a escravidão, recebam a vida e reinem. Olha só, irmãos, como Deus é incrível, né? Ele está dizendo aqui, aliás, os irmãos assim entenderam o que diz a Bíblia, que Deus quer dar a vitória à igreja, né? A oportunidade de reinar, justamente aonde eles padeceram, onde eles sofreram, onde eles choraram, onde eles morreram. É ali, irmãos. A vitória é a volta por cima. Não é verdade, irmãos? Uma vitória, ela é muito mais plena, ela se torna muito mais linda, muito mais completa quando a pessoa vence no lugar onde outrora, aos olhos humanos, né, aos olhos humanos, tá? Ela foi vencida, sabe, derrotada. Então, é ali que o Senhor vai exaltar os seus filhos, aonde eles morreram, onde eles foram mártires, onde eles foram açoitados, perseguidos. Aonde, irmãos? Na terra. Afinal de contas, no céu, essas coisas não existem, não é verdade? É aqui na terra. Então, o Senhor vai dar a vitória naquela mesma natureza. Olha que coisa linda. É necessário que a própria natureza seja reconduzida, olha só, reconduzida ao seu estado primitivo, a fim de servir sem limites aos justos. Ou seja, a criação, ela vai ser reconduzida ao seu estado original. Olha aqui a restauração de todas as coisas, a restauração do território pela obra de Cristo. É o que o apóstolo Paulo afirma na epístola aos Romanos. Com estas palavras. E aqui, irmãos, ele está mencionando o texto que nós acabamos de ler. Ou seja, o apóstolo Paulo entendia que essa restauração se dará aqui na terra. Continua. A criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus, porque foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos destacar aqui, né, irmãos? A criação, que é o povo, né? Lá no final, liberdade da glória dos filhos de Deus, a dimensão do governo. Então, nós vemos aqui, nesse texto de Irineu de Leão, né, a restauração de todas as coisas. Quando diz ali, é necessário que a própria natureza seja reconduzida ao seu estado primitivo, território, né? Então, as 4 dimensões nesse texto de Irineu de Leão, um texto lindo e maravilhoso. Ele tinha em vista a justa retribuição divina. Amém. André Locutor está dizendo aqui. Verdade. Então, aqui, irmãos, o rei, que é Deus, né? Ele abençoa e estabelece um governo, né? E esse governo, ele vai sujeitar os povos em um local que é a terra. Esse governo vai sacerdotar a vontade de Deus, ministrar a vontade de Deus, a vontade do rei para esse povo. Aqui, então, nós temos um protótipo do reino de Deus, um protótipo do reino vindouro. E aqui nós vemos, irmãos, que essas dimensões do reino, na verdade, elas estão por toda a parte, né? Essa estrutura em 4 dimensões, nós vemos em vários segmentos, né? E no reino de Deus não é diferente. Como nós vimos no reino de Deus, o rei é quem é Deus,
né, o governo Adão e Eva, cuja realidade, né, é Cristo e a igreja. O povo, que lá em Gênesis 1:28 eram os filhos de Adão e Eva, né, que iam encher a terra, e no reino de Deus nós vamos ver que são as nações do reino, e o território, que é a terra, que será alvo de restauração de todas as coisas. E nós vemos essas dimensões também na família. Olha só que interessante. O rei é quem, irmãos? O pai, o cabeça, o líder, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia estabelece na família um protótipo do reino, né? Então, o pai seria o sacerdote, vamos dizer assim, o líder, o chefe da casa, né? Seria o rei. O governo, a mãe, aquela que auxilia, né? Aquela que está auxiliando a vontade do rei, que, no caso, que seria o pai, né? E os filhos seriam o povo, a dimensão que é governada pelo rei e pelo governo, pelo pai e pela mãe, ou seja, os filhos. E o território seria a casa, o local onde é estabelecido esse mini governo, assim, vamos dizer assim, na família, né? Então, aqui nós vemos as 4 dimensões na família. No país, quem seria o rei? O presidente, aquele que está acima de todos, né? Na hierarquia. Quem é no caso, governo, né? São aqueles que auxiliam os ministros, deputados, senadores, ou, enfim, todo o poder legislativo, né? São aqueles que auxiliam o rei, né? Então, são o governo. E o povo? Quem seria o povo? Nós, né? Os pagadores de impostos. Amém? Nós somos alvo dessa administração do rei, né? Dessa administração do governo, dessa autoridade desse governo. Nós somos alvos disso. Então, o povo é a nação daquele país, no caso, nós, os brasileiros. E o território é o Brasil, né? É no Brasil onde se estabelece essa estrutura de reino. No comércio, quem seria o rei? O dono, né? O chefe, o líder maior. E o governo, quem seria? Os funcionários. Coloca aí também gerente, né? Aqueles que estão auxiliando o rei. O povo, quem seria? Os clientes, né? Tudo se volta para os clientes. Toda a administração, né, desse comércio se volta para os clientes. E o território seria onde? A loja, onde se estabelece esse comércio. Então, aqui nós vemos, né, irmãos? E aqui a gente pode ver em outras áreas, na escola também, né? Podemos ver, enfim, tudo que nós vemos tem essas 4 dimensões do reino de Deus. Nesse reino, o sistema é teocrático. Teocrático, teo, significa Deus, né? Governo de Deus. Ou seja, Deus é quem governa. Ele tem a voz suprema. A voz que, no caso, comanda toda essa estrutura de governo. Daniel diz assim: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou seja, nós vemos aqui que Deus, ele tem a autoridade suprema. E quem pode questionar as ordens de Deus, né? Quem lhe pode deter a mão e dizer: que fazes? Ou seja, Deus tem a autoridade suprema, a teocracia, o governo pelas leis divinas. Daniel capítulo 4, verso 35. Agora, vamos ler
Eclesiastes 8:4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Mais uma vez, nós vemos aqui o governo teocrático de Deus. Em Provérbios 20, verso 2. Com o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca ira peca contra a sua própria vida. Ou seja, a voz do rei, né, é como se fosse a voz do leão, ou seja, que causa um temor. Por quê? Por conta da força, por causa da autoridade. Então, aqui está equiparando o rei, né, com a força de um leão. Né? Quem pode com o bramido do leão? Como o bramido do leão é o terror do rei. E o que lhe provoca a ira, ele peca contra a própria vida, ou seja, né, ele está sendo alvo de punição porque descumpriu a lei do rei. Abaixa aí, Mesinho, por favor. A pessoa da nação que desobedecer será amaldiçoada, pois o reino é regido com vara de ferro. Olha o que diz aqui. Em Salmos 2, 8, verso 9, o salmista Davi, ele teve uma visão onde ele enxergou uma conversa, né, do pai com o filho. E ele diz o seguinte, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Ou seja, Deus está dizendo, né, para o filho, né, que ele lhe daria as nações por herança, e com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Aqui está falando de quê? De autoridade. E aqui, esse foco aqui, e as despedaçarás, está falando de juízo. Por quê? Porque Deus vai destruir, desarraigar os ímpios com a sua autoridade. Então, quando fala despedaçar, está falando dos ímpios, não está falando de um rei tirano, de modo algum, tá, irmãos? O reino de Deus é um reino de paz e de justiça, mas Deus é amor, e por ele ser amor, ele também é justiça. E como juiz justo que ele é, como juiz de amor que ele é, ele vai destruir, desarraigar os que destroem a terra, como nós vemos lá em Apocalipse. Amém? E olha que coisa interessante, irmãos, esse link aqui. Se em Salmos 2, versos 8 e 9, nós vemos que o pai está dando ao filho uma autoridade sobre as nações, para que ele as governe com vara de ferro, ele dá isso ao filho, e isso vai acontecer, amém? Isso vai acontecer no reino de Deus. Olha que coisa interessante, olha o texto que nós encontramos lá em Apocalipse 2, 27. É um texto em que Jesus Cristo, ele está dizendo, está, no caso, falando a uma das 7 igrejas, a igreja de Tiatira. Olha só o que ele fala. Antes disso, ele fala assim, ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, Jesus falando, né? Eu darei autoridade sobre as nações. E aí entra o verso 27, que diz, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, ele está dizendo que a mesma autoridade que ele recebeu de Deus, o Pai, ele agora está compartilhando a sua igreja. Veja só. Ou seja, se ele está dizendo que a igreja vai usar a mesma autoridade com vara de ferro sobre um povo, sobre as nações, aqui nós estamos vendo que aparecem 2 dimensões diferentes do reino de Deus. Nós vemos a dimensão do governo, né? Cristo com a igreja, porque ele está compartilhando a sua autoridade com ela, a sua vara com ela,
né? Para reger, tu as regerás como cetro de ferro, ou seja, vai exercer autoridade, né? Governo. Isso a gente pode ver, né, irmãos? Que a igreja também vai exercer autoridade. Mais uma vez, eu repito, não é um reino tirano, mas quando aqui fala as reduzirás, né, a pedaços, como se fossem objetos de barro, está falando que a igreja terá autoridade para, no caso, punir os ímpios. E isso nós vemos que acontecerá. Lembra que a Bíblia diz que a igreja um dia há de julgar o mundo? Então, quando a igreja for julgar o mundo e os anjos que caíram, ela estará exercendo julgamento, exercendo juízo. E aqueles que forem ímpios serão alvos desse juízo ministrado pela igreja, já que ela será, né, como nós veremos, reis e sacerdotes, né? Então, ela terá a autoridade para exercer esse juízo que vai reduzir, ou seja, destruir os ímpios, porque a igreja há de julgar o mundo. Amém? Então, sempre gosto de dizer isso, não se trata de um juízo tirânico, né, mas de um reino de justiça. Amém? Apocalipse 12, 5. Falando sobre... Aqui, esse texto está... Deixa eu pular aqui a tela. Aqui, esse texto está falando da visão que João ele teve da mulher de Apocalipse 12, amém? Aquela mulher que representa a igreja. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger a todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Vemos aqui, né, que esse filho varão, que é Cristo, né, que é Jesus, ele vai reger a todas as nações com cetro de ferro. Aquele mesmo cetro que nós lemos, né, em Salmos 2:8, e o mesmo cetro que ele vai compartilhar com a sua igreja, autoridade compartilhada, né? Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez aqui, o cetro de ferro que o Senhor Jesus, né, ele terá para exercer sobre as nações. Isaías 65, verso 20. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e aquele que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, quem no milênio vier a pecar, né, na era milenar, só a partir dos 100 anos ele sofrerá juízo, ou seja, será amaldiçoado. Ou seja, aqui está mostrando que na era milenar, né, quando Cristo e a igreja já vão estar exercendo o governo sobre as nações da terra, haverá um juízo com cetro de ferro, ao ponto de que as nações, dentre as nações, né, se houver alguém que cometer algum tipo de pecado, ele sofrerá maldição, fruto desse juízo com vara de ferro, dessa autoridade. E ele, só aos 100 anos, será amaldiçoado. Ou seja, vamos dizer assim, 100 anos seria como se fosse a maioridade do milênio, né? A maioridade da época da era milenar. Amém? E aqui nós vemos um outro texto, irmãos, que mostra como era o entendimento da igreja primitiva, né? Sobre o reino de Deus. Por quê? Porque muitos entendem que o milênio ele é simbólico, ele é alegórico, ou seja, que ele já está acontecendo, né? Mas quando nós buscamos o ensino
refletido dos apóstolos na igreja primitiva, nós vemos que eles entendiam que o milênio se dava de forma literal. E esse texto de Isaías 65:20, que fala sobre os jovens e tal, muitos alegorizam esse texto, né? Mas aqui nós vemos que a igreja primitiva entendia que esse texto, na verdade, ele é literal. E trata-se de quem, irmãos? Da igreja? Claro que não. Trata-se da dimensão das nações. Porque a igreja estará governando nesse tempo. Então, aqui nós enxergamos a dimensão das nações no milênio. Diz assim o texto de Irineu de Leão. Os jovens terão 100 anos, e o pecador, ao morrer aos 100 anos, será amaldiçoado. E aqui fala o seguinte, olha só, aqui está em Isaías 65:20, tá? E sobre as casas está em Isaías 65:21. Eles construirão casas e eles mesmos as habitarão. E plantarão vinhas e eles mesmos comerão seus frutos e beberão seu vinho. Já não construirão a fim de que outro habite a sua casa, e não plantarão para que outro coma o fruto, pois a duração dos dias de meu povo será como os dias da árvore da vida. E consumirão eles consumirão eles mesmos o fruto do trabalho de suas mãos. Se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem. Ou seja, aqui está falando que as nações elas estarão vivendo no milênio, construindo casas, ou seja, comendo o fruto do seu trabalho, ou seja, vivendo em alegria, em abundância, né? E aqui está dizendo que se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, ou seja, simbólico, não chegarão a acordo entre si. Ou seja, o texto de Irineu de Leão, ele está combatendo o reino alegórico, o reino simbólico do milênio, né? Mais adiante, criado pela Igreja Católica e absorvida por muitos ramos da Igreja evangélica, no caso protestante, e os outros ramos protestantes, né? Mas aqui nós vemos que a Igreja primitiva cria na literalidade da dimensão das nações. E aqui, irmãos, nós podemos enxergar em Isaías 65:20 e 21 que ali estão as nações do reino. Voltando lá para Gênesis, lembra que nós vimos Adão e Eva que iriam sujeitar os filhos a Deus? Então, aqui nós estamos vendo um texto do milênio onde está se cumprindo a restauração da dimensão dos povos, os filhos de Adão e Eva, nas nações, porque aqui está falando das nações que estão sendo abençoadas pelo governo, porque elas estão sendo regidas com justiça. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, eu sei que muitos irmãos, né, não enxergam as nações do reino, não enxergam essa dimensão, mas essa dimensão está na Bíblia, lá nos profetas. E Isaías 65:20 é uma prova disso, e esse texto de Irineu mostra que a exegese está correta. Trata-se das nações do reino de Deus. Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Esse texto aqui de Zacarias, ele está em um contexto que fala da volta de Jesus, né? Nós vemos lá em Zacarias 14:5, que mostra Jesus vindo com todos os seus santos, né? Para aquela peleja do Armagedon, né, contra o exército que cercou Jerusalém. Aí mostra, né, o Senhor vindo com a sua igreja, com todos os seus santos, e aí mostra lá todo esse
desenrolar da guerra. E aí, lá no verso 9, ele diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Então, nós vemos aqui a figura do rei, né? Do rei, mas também o território, porque está dizendo que ele será rei de toda a terra. O Senhor, ele reina hoje, irmãos? Reina sim, mas não de forma plena aqui na terra, mas ele voltará para estabelecer o seu governo, a sua autoridade de forma plena sobre toda a terra. E esse texto aqui se cumprirá no milênio, Zacarias 14:9. Aliás, esse capítulo inteiro, sugiro que você leia, né? E veja que ali, irmãos, está mostrando a volta de Jesus com a igreja para estabelecer o governo. Aquela guerra que ali que nós vemos, né, é para arrancar das trevas, arrancar do anticristo o império que ele criou aqui na terra, para Cristo agora assumir o governo e restaurar o governo de Adão e Eva que foi usurpado lá no Éden. Ou seja, nós vemos aqui a restauração das dimensões do reino por meio da obra de Cristo. Deixa eu ler aqui alguma pergunta. Interessante, Irineu já naquele tempo refutava a ideia simbólica do milenismo. Exatamente, irmão. Exatamente. Por favor, ore para que Deus me abençoe com amém. Amém. Estou lendo aqui alguns comentários. Nem sempre eu leio todos, tá, irmãos? Porque não dá para ficar lendo, tá bom? Olha só o que diz aqui Justino, o mártir. Com efeito, Cristo, como eu vos demonstro por todas as Escrituras, é chamado Rei e Sacerdote, Deus, Senhor, Anjo, Homem Supremo General, a pedra, menino recém-nascido. Dele se anunciou que, primeiro, nascido passível, devia subir ao céu, e daí há de vir novamente com glória e possuir um reino eterno. Justino Mártir. Mostra aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele há de vir novamente com glória e possuir um reino eterno. Eu quero destacar aqui esse trecho. Esse trecho aqui a gente pode ler o que está dizendo Justino em Daniel, capítulo 2, versos 35 e versos 44, quando mostra, né, a pedra que vem dos céus na visão do rei, que o Senhor deu a interpretação para Daniel. Que essa pedra viria dos céus, né? E ela iria acabar com os reinos humanos, ou seja, essa pedra destruiu a estátua, ou seja, destruirá todos os reinos humanos, e essa pedra encheu toda a terra, e essa pedra estabeleceu um reino eterno. E essa pedra significa a volta de Cristo para retomar a dimensão do governo, restaurar a segunda dimensão, o governo. E, então aqui está dizendo, há de vir novamente com glória e possuir um reino eterno. O versículo 44 diz, na época desses reis, ou seja, falando dos 10 chifres, né? O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Esse reino durará para sempre. Daniel 2, verso 44. Então, a gente vê que a Bíblia está sendo interpretada dessa forma por Justino, o mártir, né? O Senhor irá possuir a terra e nela firmar um reino eterno. Amém? Próximo slide. Governo. A segunda dimensão. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha só, irmãos, vamos
analisar aqui as 4 dimensões do reino. O reino e o domínio e a majestade debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o céu é aonde, irmãos? Terra. Então, nós vemos aqui o território, que é a terra, sendo restaurados na volta de Jesus, né? Porque aqui está no verso 27. Mas no verso 26, né, está dizendo que o anticristo será destruído para sempre. Aí, após isso, fala do reino e o domínio da terra sendo entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, a terra, os reinos que há debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. A quem, irmãos? Ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, aqui está falando de quem? Da igreja, que é a dimensão do governo. O povo de Deus escolhido para lhe ser entregue os reinos, o domínio, a majestade debaixo de todo o céu, que é o território. E o seu reino, seu, de quem? De Deus, a dimensão do rei. Será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, os povos, todos os domínios servirão, né, a esse rei, a esse reino, a quem o Senhor dará esse governo, ao povo dos santos do Altíssimo, e lhe obedecerão. Então, aqui nós vemos as 4 dimensões do reino de Deus. Viu, irmãos? Que esse texto, ele fala sobre a restauração do governo. Eu acho ele um dos textos mais lindos da Bíblia, né? E que reflete a mensagem do Evangelho, não somente como a salvação do homem em si, mas mostra claramente, né, que Deus tem um plano eterno de restaurar o governo, todos os reinos que há debaixo de todo o céu, entregando-os nas mãos dos santos. Lembra que o Senhor Deus, nós vimos que ele vai entregar a vara que ele recebeu do Pai para reger as nações com vara de ferro, e ele vai entregar essa mesma vara à sua igreja. Por quê? Porque ela vai exercer a autoridade sobre todos os reinos que há debaixo do céu. Então, está tudo interligado. E vamos ver como que Irineu entendia esse texto de Daniel 7:27, mostrando que ele entendia que falava da igreja. O Senhor afastará os homens, e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra, e construirão casas que eles mesmos habitarão, e plantarão vinhas cujos frutos eles mesmos comerão. E todas essas profecias se referem sem nenhuma contestação, ou seja, ele está dizendo claramente, né, irmãos, aqui que é algo literal, entende? Estão vendo? Ó, se referem sem contestação à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor vai afastar, ele vai destruir os homens ímpios, né? Afastará os homens, o Senhor afastará os homens e os que ficarem, ou seja, o Senhor vai afastar os homens ímpios e os que ficarem, ou seja, as nações sobreviventes, que nós lemos lá em Zacarias 14, verso 16, fala sobre isso, as nações sobreviventes da grande tribulação, nações, irmãos, tá? Sobreviventes, né, que não aceitaram a marca da besta e que forem absolvidas no julgamento das nações, né, que nós vemos lá em Mateus 25, versos 31, mostra ali o Senhor separando as nações dos povos. Então, essas nações entrarão no milênio e se multiplicarão sobre a terra. E elas estarão, sabe, construindo casas, né, se alimentando do fruto do seu serviço, trabalho, né, com abundância. E fala assim, todas estas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos. Ou seja, depois da ressurreição dos justos, a igreja. Por quê? Porque ela estará já
ressurreta, em um tempo em que ela estará glorificada, governando, de posse da autoridade que o Senhor vai delegar, de posse da vara de ferro que o Senhor Deus vai compartilhar, né, com a igreja. Então, esse cenário aqui, né, de nações vivendo em um tempo de justiça e paz se cumprirá, sem dúvida, aqui, ó, se referem sem contestação à ressurreição dos justos. E olha só, depois do advento do anticristo, irmãos, alguns dizem que nós já vivemos na era milenar, não é verdade? Agora, eu te pergunto, por um acaso já veio o anticristo, aquele que a Bíblia fala como o homem que vai querer impor à terra adoração a ele? Esse homem já veio? Não veio. Aquele que vai querer implantar nos homens a sua marca, ainda não aconteceu. Aqui está dizendo que isso vai acontecer depois do advento do anticristo. Então, se o anticristo ainda não veio e não houve a ressurreição dos justos, então não tem como nós já estarmos vivendo essa realidade da era milenar, porque aqui está muito claro que isso acontecerá depois da ressurreição dos justos. Ressurreição em carne, não como dizem alguns, né? Que essa ressurreição seria o novo nascimento. Não, da ressurreição dos justos em carne. E essa ressurreição em carne, por sua vez, só virá depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Isso já aconteceu alguma vez, irmãos? Por um acaso, as nações que estiveram submetidas à autoridade do anticristo, elas foram eliminadas? Não, porque ele sequer veio. Então, se cumprirá nos dias do reino, mais especificamente falando no milênio. Lugar do território. Deixa eu ver. Pulou um slide aqui, peraí. Povo. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Salmos 47, versos 3 e 4. Aqui o salmista Davi está falando, né, da herança da igreja. Qual que é a herança? Davi já se enxergava sacerdotando as nações. Ele já entendeu o eterno propósito do Senhor de restaurar as 4 dimensões do reino. E ele profetizou, né, porque ele também era, no caso, um profeta de Deus. Isso nós vemos lá em Atos, né, que mostra que ele era usado por Deus para anunciar coisas vindouras. E ele já se enxergou no reino vindouro e ele diz, esbarrou aqui, que os povos o Senhor submeteu aos seus pés e escolheu-nos a nossa herança. Olha só, irmãos, a terceira dimensão do reino de Deus, o povo. Agora nós vamos ler um texto de Irineu de Leão contra as heresias. Ah, tá. Aqui ele inverteu a ordem. Eu estava aqui. Esse aqui eu já li, né, irmãos? Construíram casas. Já li. Tá. Lugar do território. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. Então, aqui está mostrando que o lugar do território do reino de Deus é aquele lugar que o Senhor prometeu dar a Abraão. Esta terra, desde o rio do Egito, que é o rio Nilo, né, até ao grande rio Eufrates. O Senhor, ele prometeu dar a Abraão e a sua descendência esse território. E lá em Gênesis 17, verso 8, diz, por propriedade perpétua. Ou seja, esse território que o Senhor jurou para Abraão em Gênesis 15, 8, será dado por propriedade perpétua, lá em Gênesis 17, 8. E o Senhor jurou por si mesmo dar esse território,
né, lá em Atos 17, Atos 7:5, né, Estevão disse lá em seu discurso que Abraão morreu sem herdar nada, sem herdar o espaço de um pé. Mas se Deus jurou que daria a ele e a sua descendência esse território por propriedade, né? Deixa eu ver aqui, o perfeito Davi tinha uma visão tremenda, principalmente quando... Exatamente, irmão André Locutor. Então, irmãos, se o Senhor disse que esse lugar, o Senhor iria dar a Abraão para sempre, né? Isso precisa se cumprir, porque o Senhor não falha em suas promessas. O Senhor jurou por si mesmo. E esse será o lugar do reino de Deus. Afinal de contas, será que a terra ela pode ser destruída? Será que o Senhor vai destruir a terra para que o reino de Deus seja estabelecido em algum outro lugar, como muitos creem que é no céu? Será? Claro que não. Por quê? Porque existe uma herança que o Senhor jurou dar a Abraão. Uma promessa de herdar esse território. E esse território é aonde, irmãos? Onde fica esse território? Desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. É na terra, certo? Então, se o Senhor jurou dar a ele e a sua descendência esse território para sempre, então terá que se cumprir. E esse será o lugar do reino de Deus, a terra. O foco aqui é a terra. Mas mais à frente, irmãos, nós vamos ver, né, que nesse lugar onde o Senhor jurou dar a Abraão, aqui está a imagem, irmãos, desse perímetro, né, que o Senhor vai dar a Abraão. Do lado esquerdo, né, mostra o local aonde vai se encaixar a Nova Jerusalém. Esse foi o lugar que o Senhor jurou dar a Abraão. Veja só toda essa extensão, né? Toda essa extensão aqui é o lugar que o Senhor jurou dar a Abraão. E nós vamos ver mais adiante, né, irmãos, que nesse lugar vai descer a Nova Jerusalém para ser a futura sede do governo. Assim como no início, né, em Gênesis, a sede desse governo seria o Jardim do Éden, e como Adão e Eva, eles pecaram, eles foram expulsos dessa sede desse governo, que é o Jardim do Éden, a sede desse governo será restaurada com a Nova Jerusalém, que descerá no lugar do território, que é a terra. Lugar do território. E com Abraão herdaremos a Terra Santa. E tomaremos a posse de uma herança eterna, sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Olha que interessante, irmãos. Esse texto, ele corrobora o que diz lá em Gálatas 3:29, né? Que diz o seguinte: e se somos filhos, se nós somos de Cristo, logo somos a descendência de Abraão e herdeiros conforme as promessas. Ou seja, ele linka, né, nós sermos herdeiros de Abraão com a fé em Cristo. E aqui está dizendo que se nós somos descendentes de Abraão, porque nós cremos em Cristo, e com Abraão herdaremos a Terra Santa e tomaremos posse de uma herança eterna sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Olha só, irmãos, a descendência de Abraão é marcada por aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Todos os eleitos, né? A gente vai ver isso mais à frente. Todos aqueles que o Senhor elegeu para fazerem parte da dimensão governamental do reino de Deus, que ele irá restaurar, né? Todos esses serão levados à fé. Eles terão a mesma fé de Abraão, porque através dessa descendência, a descendência de Abraão, né, o Senhor vai abençoar as demais nações, como nós iremos ver em outros textos. E essa descendência vai ocupar esse território para estabelecer a dimensão do governo.
Aqui terminou os slides. Então, irmãos, essa aula é apenas uma aula introdutória, tá? Onde nós podemos contemplar a estrutura do reino de Deus, e nas demais aulas nós vamos ver o plano de Deus para restaurar cada dimensão, a terra, as nações, o território, né, o governo, e aí nós vamos entender por que o milênio, por que de a Nova Jerusalém descer. E para encerrar essa aula, né, mostrando que desde o início o Senhor anuncia o fim, falando sobre Gênesis, né, é muito interessante ver. O dia que eu aprendi isso, eu fiquei maravilhada, irmãos, em enxergar como desde o início o Senhor anuncia o fim. E isso mostra a grandeza de Deus, né, a grandeza do Senhor em antever todas as coisas e já moldar um plano para restauração. Assim como Adão, lá em Gênesis, ele dormiu, e quando ele dormiu do seu sono, enquanto ele estava dormindo, o Senhor feriu a sua costela, e do seu lado ele gerou a sua noiva, né? Isso estava apontando para Jesus, o último Adão. E o sono de Adão lá no Éden apontava para o sono, que representa a morte de Cristo, né? A Bíblia, ela compara a morte a um sono. Por quê? Porque em breve nós vamos acordar, nós vamos ressuscitar. Ou seja, é apenas uma comparação ao sono. Assim como Adão, lá em Gênesis, ele adormeceu, isso apontava para o sono da morte do Filho de Deus, o último Adão, que na cruz também foi ferido na sua costela, do seu lado, né? Assim como foi, ferido Adão lá no início, em Gênesis, do lado, Jesus Cristo, ele foi ferido na cruz. E quando ele foi ferido do seu lado, a Bíblia fala que saiu água e sangue, né? E nós entendemos que o sangue de Cristo, a água, que é o Espírito, a palavra, ela lava, ela purifica a noiva de Cristo, que é chamada de o corpo de Cristo. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. Então, quando o lado de Cristo foi ferido na cruz do Calvário, e aquela água e aquele sangue escorreram no corpo, estava apontando, irmãos, para a lavagem do corpo, da noiva de Cristo. Para quê? Para criar, assim como foi, no caso, criado uma auxiliadora a Adão, Deus está criando a sua noiva, a noiva de Cristo, para ser a sua auxiliadora no reino vindouro. Então, desde o início, o Senhor está anunciando o fim. Então, Cristo está com a sua morte, com a sua ferida do lado. Através disso, ele está gerando a sua Eva, a sua igreja, para ser auxiliadora do reino de Deus. Assim como lá em Gênesis, né, nós vimos que Adão olhou para Eva, né, e disse: eis aqui alguém semelhante a mim, ossos dos meus ossos, carne de minha carne. O Senhor Jesus, ele vai olhar para a sua noiva na eternidade e vai vê-la como ele, glorificada, semelhante a ele. E vai dizer: eis alguém semelhante a mim. E assim como Eva seria a auxiliadora de Adão lá no Éden, para juntamente com Adão governar as nações em co-regência, a igreja também será semelhante a Jesus, para Cristo olhar para ela, a noiva, que estará glorificada, semelhante a ele, sendo um com ele, uma só carne com ele na glorificação, para, juntamente com Cristo, governar a terceira dimensão do reino, as nações. Assim como Adão foi tirado do solo virgem, né? A terra era virgem, e o Senhor fez ali Adão, o corpo de Adão, apontava para o Filho de Deus, porque Jesus também nasceu de uma virgem, né? Gerado por obra do Espírito Santo de Deus. Não foi gerado por homem, mas pela obra do Espírito Santo de Deus, né? Então,
Adão de Gênesis aponta para o último Adão, que é Jesus. Então, mostra, irmãos, que quando o Senhor criou, ele fez a criação, a maneira que Deus fez essa criação, desenvolveu essa criação em Gênesis, o modus operandi, né? Em estudos mais avançados, a gente vê que os dias da criação também apontam para cada era milenar da história. Nós vemos que tudo que o Senhor fez lá em Gênesis 1, lá no início, já apontava para o fim de todas as coisas. Então, o Senhor já estava anunciando o reino, a restauração, lá no início, antes mesmo, é isso que eu acho mais incrível, antes mesmo de a queda acontecer. Então, já mostra que o Senhor já anteviu todas as coisas, ele sabia que a queda ocorreria. Mas ele já sabia que haveria restauração de todas as coisas, porque o Filho foi entregue desde a fundação do mundo. Quando Adão adormeceu, já estava profetizado que o Filho de Deus adormeceria, morreria, e que ele geraria a sua noiva, a Eva, para que o plano fosse restaurado. Então, quando na verdade o diabo enganou Eva, né? Na verdade, o Senhor já tinha feito um checkmate desenhado, que ele não entendeu. E a mesma Eva que um dia o diabo enganou e usurpou por meio dela esse governo da terra, a mesma Eva, a realidade agora de Eva na igreja voltará por cima. Se antes ela foi enganada, subjugada, né? Essa mesma Eva agora, redimida por Cristo Jesus, ela voltará glorificada para tomar de volta, junto com Jesus, o último Adão, o que foi perdido no Éden. E a igreja é a realidade dessa Eva, tá, irmãos? O dia que eu entendi isso, eu fiquei impressionada com o plano de Deus de restaurar as 4 dimensões. E é por isso que eu acho extremamente importante a igreja saber aonde ela está encaixada no plano de Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano de restaurar todas as coisas, incluindo o homem. E esse homem, o Senhor vai restaurar esse homem, incluindo esse homem em 2 dimensões. Ou na dimensão dos povos abençoados, dos povos governados, subordinados a Deus, ou na dimensão que será o governo, né, que será ou através da igreja, que será a corregente do reino com Jesus sobre as nações. Ou seja, os homens, eles estão inseridos em uma dessas 2 dimensões. Quando a igreja ela é levada à fé e ela entende essas dimensões, e ela entende que ela é salva para cumprir um plano eterno de Deus de restauração do governo, e ela entende que ela será corregente do reino com Jesus, ela compreende muito mais a necessidade de ela viver uma vida atual, aprovada no reino de Deus. E isso traz despertamento à igreja, irmãos. E isso, para mim, mudou completamente a forma de eu enxergar a importância de a gente viver dia a dia uma vida aprovada. Porque, na verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela não foi salva apenas para entrar no reino, apenas, ufa, escapei do lago de fogo, escapei, estou salva. Não! A igreja é salva para cumprir um chamado, uma vocação, uma missão, um sacerdócio, um governo em corregência com Jesus, razão pela qual, para o Senhor entregar a ela uma herança de tal monta, de tal natureza, é necessário que a igreja seja aprovada, porque a igreja representará diante das nações o governo, representará o reino perante as nações. Ela vai sacerdotar a vontade do rei, a vontade de Deus para as nações. E como que o Senhor vai escolher uma igreja, né, um cristão que nessa terra não refletiu a Deus, não refletiu a glória de Deus, não viveu uma vida de obediência, de santidade? Como que o Senhor vai entregar um encargo desse no reino de Deus se aqui ela foi reprovada? Então, irmãos, mais do que nunca,
eu acho de extrema importância falar disso, falar da escatologia, falar das dimensões, falar da dimensão que o Senhor quer entregar para a igreja, dimensão de governo, para que ela tenha noção da responsabilidade que ela tem de ser aprovada, de ser investida da qualidade de futuro reis e sacerdotes do reino com Jesus. Amém, irmãos? Que traga temor ao teu coração, que o Senhor possa nos despertar. E eu posso dizer, irmãos, que para mim mudou completamente a minha visão depois que eu enxerguei as estruturas do reino de Deus, e causa mais temor ainda no caso, pecar contra o Senhor. Causa muito mais temor, porque agora a gente enxerga a herança, a gente enxerga a responsabilidade que temos. Então, causa muito mais, temor a Deus. Que essa palavra, que a escatologia, que a mensagem do reino te traga mais temor a Deus. E, claro, mais amor em saber que o Senhor nos escolheu sem que nós merecêssemos. Amém? Vamos orar para essa aula. Que o Senhor abençoe a cada um. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de alguns dos irmãos aqui. A paz do Senhor. Estava vendo um outro vídeo e meu cabelo bateu na tela do celular e foi para esse vídeo falando sobre um assunto a qual eu queria aprender. Não peguei de início, mas vou me inscrever. Amém, amada irmã. Deus te abençoe. Que seja poderoso. Que seja uma aula abençoadora e poderosa para você. Vai ficar salva a live? Sim, vai ficar salva sim, irmãos. Eu vou ler aqui as perguntas. Mais alguma pergunta, irmãos, que os irmãos tenham a fazer? Davi tinha uma visão tremenda do reino, principalmente quando trouxe... Amém, é isso mesmo. Aqui o comentário do irmão. Exatamente, irmão. Davi ali, ele, com esse ato, né, ele já anunciou, né, em sombras a unificação, né, das duas casas de Israel para estabelecer o governo de Deus, né? Glórias a Deus. Vamos ver algum outro comentário aqui. Um instantinho. Se a gente fizer uma analogia, essa pedra é a pedra que Cristo nos mandou edificar a nossa casa, já nos mostrando que os reinos desse mundo é sem solidez como a areia. Ah, tá. Aqui você está falando daquela pedra, né, que derrubou a estátua, né, e encheu toda a terra. Sim, ela é Cristo, sim. E a nossa casa precisa ser edificada sobre ele, sim. Amém, é isso mesmo. Eu vou ler aqui o comentário do pastor Klaus. Se a gente fizer uma analogia... Ah, não, peraí. Eu gosto da analogia profética que envolve o ano do jubileu, ou seja, a restituição de todas as coisas ao dono original, Deus. Exatamente. Nós vamos ter depois uma aula sobre as festas, né, que mostra que no ano 49, né, antes de chegar o ano do jubileu, o ano 50, era tocado uma trombeta, né, vibrante para anunciar por toda a terra, né? O Senhor dizia: anunciem através dessa trombeta, né? Anunciem o quê? Libertação por toda a terra, né? Então, a gente sabe que no ano 50, né, havia libertação de escravos, né? As dívidas eram perdoadas, devolução de terras, ou seja, tudo apontando para o Senhor restaurando o reino, né? Para as coisas retornando, né, ao plano original. Então, realmente, o ano do jubileu mostra claramente, né, em sombras, o reino de Deus. E é por isso que o Senhor nos diz, né, que nós devemos anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Em Lucas fala sobre isso, né? Acho que é Lucas 8 que diz que o Senhor, ele morreu para anunciar
libertação aos escravos, aos cativos, aos cegos, né? Dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que está linkado a essa festa do jubileu, o ano aceitável, né? O ano de libertação de toda a terra, anunciado por essa trombeta vibrante que tocava no ano 49, né? É lindo demais. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Tem um pedido de oração aqui. Amém, irmão Fio Chaves. O Senhor vai abençoar, sim, para lhe dar a alma gêmea, tá? O Senhor, eu creio que o Senhor ele quer, sim, sabe, nos dar uma alma gêmea, sabe? O Senhor quer, eu creio que essa é a vontade de Deus, né? Mas eu creio que é mais certo a gente orar para que o Senhor nos dê discernimento, né? Para enxergar a nossa alma gêmea, né? Que seja de acordo com a vontade dele, que tenha o mesmo propósito de vida que você, né? Que o Senhor te dê sabedoria para escolher. O que significa cetro de ferro? Então, cetro, ele significa autoridade de rei, autoridade daquele que governa. Não sei se você sabe disso, mas quando alguém entrava na sala do rei, né? Ele muitas vezes apontava o cetro, né? Quando ele apontava aquele cetro, né? Ele indicava, às vezes, juízo, execução, ou então, no caso, perdão, enfim. Tinha um símbolo com a forma que o rei ele movimentava aquele cetro, ou seja, fala de autoridade. Então, quando fala reger com o cetro de ferro, está falando de autoridade. Amém? Vamos ler algum outro aqui. Tá tramando aqui. Nós somos brasileiros. É possível sermos ministros em algumas dessa esfera ou governo no milênio? Então, irmão, a Bíblia não fala exatamente sobre isso, tá? Qual vai ser o critério de distribuição de terras, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Quando a gente vê lá em Lucas 19, versos 17 até o verso 19, o Senhor fala, muito bom, servo, governe sobre 5 cidades. A outra fala, governe sobre 10 cidades. Ou seja, a gente vai exercer autoridades sobre lugares, territórios. Né? Agora, qual será o critério? Tipo assim, se você é brasileiro, você vai reger um povo daqui do Brasil? Eu não sei. A Bíblia ela não fala sobre isso, mas especulando, eu creio que sim, irmãos, mas não tenho nenhuma base bíblica para te afirmar, não, tá? Não temos base bíblica para isso. É mais questão de achar mesmo. Eu acho que sim, tá? Mas sem afirmar, tá bom? Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta aqui? Irmã, quais são as obras que um sacerdote de Cristo deve praticar? Então, irmã, eu diria que são os frutos do Espírito que nós vimos lá em Gálatas, né? Ali fala de frutos, e os frutos estão atrelados, sim, a obras, mas eu vou iniciar com os frutos, é claro, né? Que é o mais importante, né? A árvore boa, a árvore de Cristo, ela se ela é boa, ela precisa desenvolver, né, os frutos bons, que está lá em Gálatas 5:16, acho que é isso, né, que fala sobre os frutos do Espírito. Mas obras são também importantes. Que obras, né? O Senhor, ele comissionou a igreja para anunciar o reino, evangelizar, ou seja, quando você anuncia o reino, né, você está realizando a obra de Deus como sacerdote. Quando você socorre, né, alguém, você
você age com misericórdia, você está sendo sacerdote, agindo como sacerdote, quando você oferta, quando você auxilia, né, de alguma forma o reino de Deus, seja com oferta, seja com serviço, seja com o tempo que você entrega para o reino, você está fazendo sim uma obra de um sacerdote do reino de Deus, né? Eu costumo dizer, né, que nós estamos aqui nessa terra em treinamento. Antes eu achava, irmãos, que aqui era o final de todas as coisas, né? Que aqui a gente era, que aqui a gente, no caso, faria as obras, né, para sermos salvos e entrar no reino. Hoje eu vejo que as obras que a gente faz aqui são importantes sim, mas elas são, na verdade, um treinamento para que nós venhamos continuar servindo ao Senhor muito mais ainda no reino. Eu creio que no reino mesmo é que o nosso trabalho como servo de Deus, né, vai começar como sacerdote já de posse da herança, né? Aí vai começar no reino, tá, irmãs? Aqui é só um treinamento. A senhora fala também a ensinamentos. Deixa eu ver aqui. Acho que já foi, irmãos. Todas as perguntas aqui. Já foi aqui. Amém, irmãos. Vamos estar orando, então, para encerrar essa aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, não se envergonhe de falar do reino, não, tá, irmãos? É um grande desafio para uns, para outros, né, de uma forma diferente, mas nós, como servos de Deus, nós precisamos amar a Deus de uma forma que esse amor também resulte em falar dele, porque é impossível a gente não falar daquilo que a gente ama, né? Não tem como a gente guardar isso para nós. Então, eu te desafio a você falar do reino, seja falando, seja divulgando, seja através das redes sociais, escritas ou faladas, enfim, mas não deixe de anunciar o reino de Deus, tá, irmãos? Porque assim também nós estamos apressando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai bendito, glorioso, bendizemos teu santo nome, Senhor, e te damos graças, Senhor Deus, pelo teu maravilhoso plano, Senhor, de restaurar em Cristo todas as coisas, todas as dimensões do reino, Senhor, que foram atingidas, Senhor Deus. Mas nós cremos, ó Deus, que a cruz, ela irá, Senhor Deus, restaurar de forma completa a dimensão do governo, das nações e o nosso território, Pai, em que nós aqui vivemos, ó Pai, porque o teu reino virá para se estabelecer. Que o Senhor possa agir nos corações de cada irmão, Senhor, que viu essa aula, Senhor, e eles possam ter os seus corações despertados, ó Deus, para seguirem firmes, ó Deus, olhando para o alvo que eles têm, enxergando a herança, correndo como um atleta, como quem sabe o alvo que ele vai alcançar. Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não venha tirar do coração dos nossos irmãos, Pai, a verdade da tua palavra. E que todo sofisma, Senhor, que o inimigo tenha plantado, Senhor Deus, nesses corações, venha, Senhor Deus, ser esclarecido com a luz do teu Santo Espírito que clareia e traz à tona a tua verdade, Senhor, que é a tua palavra, a qual ninguém poderá, Senhor Deus, derrotar e destruir, porque a tua palavra se cumprirá. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome bendito e precioso do nosso Rei Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fica na paz.